Boa noite, muito obrigado. Eu quero agradecer aqui a plateia de hoje, que tem várias pessoas aqui da revista Imprensa, vários funcionários, pessoas da Petrobras que estão aqui abrilhantando essa gravação. Muito obrigado, mesmo pela presença de vocês. E aí, você já escolheu o seu candidato à presidência da República? Não está contente com nenhum dos que está aí? Pois está descontente e acha que podia fazer mais do que todos eles? Eu lamento informar, você comeu mosca, bicho. Comeu mosca. Não, porque você, nesse exato momento, em vez de estar aí na sua casa, sentado em frente à televisão, desanimado com a vida, assim... Ai, tomara que o Jô me alegre agora um pouco. Podia estar redigindo o seu discurso de político. Eu estou entrevistando aqui os candidatos alternativos. Essa semana estamos recebendo vários candidatos alternativos, porque o cargo não requer prática nem habilidade. É só se organizar um partido, fundar os diretórios, convocar uma convenção, pronto, está lançado mais um candidato. Foi exatamente isso que fez o médico cardiologista Enéas Ferreira Carneiro. Ele estava sem fazer nada no carnaval, não estava vendo muita perspectiva na moçada que está aí, quando leu um artigo no jornal dizendo que qualquer cidadão podia ser candidato. Se entusiasmou, foi em frente e hoje dirige o PRONA, Partido de Reedificação da Ordem Nacional. PRONA. Nessas eleições, nós vamos ter o PRONA, o PG, o PRMN, o PN, o PRN, o XYZ e o XPTO. O XPTO que não tem nada a ver com a política. Está aqui no programa. E por isso faz muito sucesso nos palcos paulistas. Vamos ter também o Paulinho Criciúma, que não é candidato a coisa nenhuma, mas vai ganhar muito voto de eleitor botafoguense. Ô Paulinho, já reparou como tem botafoguense roxo agora por esse Brasil afora? São todos do PB, Partido do Botafogo. E aí, já pensou no nome para o seu partido? Hein? Quer uma sugestão passageira? Então fica com PJS, Partido do Jô Soares. Ou então PG, Partido do Gordo. É aquele que nunca tem hora para entrar no ar, mas entra. Eu vou mandar consertar o meu relógio e já volto. Até já. Informação numa linguagem clara. Cadê o grito? Cadê o grito? Cadê o... É assim, não? Teve um grito tão bonito aí. Vocês não ouviram? Teve um grito tão bonito no começo. Quem foi que deu aquele grito bonito? Hein? Foi o Miltinho? Puxa, que grito bonito, Miltinho. Dá de novo, vamos lá, vai, de novo, do começo, vai. Maravilha, não? Você vê, eu convivo aqui com os meus amigos do quarteto 11h30 há tanto tempo. E eu não sabia que tinha essa imitação de Leitão sendo castrado. Que é extraordinária. Vamos ter que aumentar. Vamos ter que aumentar o cachê do conjunto. Não é possível. Isso é uma beleza. Bom, vamos trabalhar.
Ele é médico cardiologista e decidiu ser presidente da República durante o Carnaval. Quer dizer, não é que ele quer ser presidente da República só durante o Carnaval, não é isso. Durante o Carnaval, ele resolveu ser presidente da República. Fundou um partido, o Partido da Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA. E tá aí. Ou melhor, não tá aí, tá aqui. Enéas Ferreira Carneiro. Mas que maravilha isso, Enéas. Quando eu li isso aqui, eu fiquei, sabe, impressionado. Quer dizer, você decidiu, de repente, no momento da tua vida, você decidiu ser candidato. Além de ser, você é médico, professor respeitadíssimo, vários cursos. Estava aqui o Max Nunes ainda há pouco, que é cardiologista, dizendo que você é uma figura conhecidíssima, que tem vários alunos, vários cursos. Físico, matemático, bioquímico. E ainda quer arranjar tempo para ser presidente da República, né? Não é muita coisa? Não, não é exatamente muita coisa. Eu queria fazer uma ligeira correção. Eu sempre estive preocupado, como qualquer cidadão brasileiro, com o que está aí. Sempre estive preocupado. Mas eu tinha, e como a maioria das pessoas nesse país, tinha, até certo ponto, repugnância pelo processo político. Deixa eu te dar só uma dica, né? Você não precisa falar tão perto do microfone, que isso aqui o Silvio pagou uma fortuna por ele, exatamente para evitar da gente ficar assim. Não pode falar e esquecer do poder econômico. Esqueceu do poder econômico da emissora. Tá certo. Eu sempre estive preocupado com isso, né? Eu acredito que não há nenhum cidadão que não esteja. Mas eu sempre tive a posição passiva, a posição natural, que todo mundo tem de dizer que política não é para um profissional sério. Médicos, engenheiros, advogados, de carreira, dificilmente se metem em política. Você tem que idade, né? 50 anos exatamente, feitos agora em novembro. Mas, como eu não tenho recursos pessoais, sou homem de classe média, né? Sou médico e vivo do meu trabalho. Aliás, vou continuar trabalhando durante o período até 15 de novembro, dando aula no Rio e São Paulo, rigidamente, britanicamente, sempre no mesmo horário, sem nunca faltar. Você dá aula no Rio e em São Paulo? No Rio e em São Paulo, atividade particular. Nunca faltei, nunca cheguei atrasado. Eu queria só terminar, fazer a correçãozinha sobre a apresentação inicial. Então não é que eu tenha decidido de uma hora para outra no Carnaval, não é exatamente isso. Eu sempre vivi preocupado com o problema que aflige a todos nós, que nos constrange, que nos confrange. A situação que não é de hoje, não é de 10 anos, não é de 20 anos, não é da ditadura militar, como se via repetindo. É um problema crônico do país desde a colonização. Desde o pau-brasil, depois do açúcar, depois algodão, depois café. É um problema crônico do país. Pela borracha. Exato, é um problema crônico. E como a gente vê que o quadro político que aí está não tem feito, é lamentável dizer, mas absolutamente nada para corrigir isso que está aí. Como a gente percebe que os partidos políticos leiloaram entre si o Brasil e que os partidos representam grupos econômicos, facções, e a gente não encontra no discurso dos políticos que aí estão nenhuma proposta séria, ou se até propostas sérias há, a gente não encontra por trás uma personalidade firme que consiga se impor diante da nação e fazer com que o povo acredite naquilo. Programas há muitos bons. Como a gente não encontra um político que diga diante da Câmara com convicção que vai corrigir tudo que aí está, porque ele parece ao político extremamente difícil. Como a gente viu tudo isso, e por ter havido essa oportunidade de, usando pessoas conhecidas e sem muita injeção de capital, fundar o partido político, aí nós decidimos fazer. Não foi como... Não, tudo bem, mas foi durante o Carnaval, não é, né? Foi durante o Carnaval. Mas não foi assim. Está escrito no jornal, eu até mandei uma carta e até hoje não foi publicada. O direito de resposta, artigo 5º, inciso 5º da Constituição, dizendo que é fácil ser presidenciável. Não é verdade isso. Veja o meu amigo ilustre jornalista. Como é que o partido foi feito? Diz assim, fez por telefone. Mas uma pessoa desconhecida não faz por telefone. Não sei se o meu amigo conhece a legislação. O Tribunal Superior Eleitoral exigia uma comissão nacional com 11 pessoas, comissões regionais em no mínimo 9 estados, 7 pessoas.
municipais em no mínimo 1/5 dos municípios, o que dá um número mínimo de 100 e tantas cidades. Se isso é feito por telefone, é porque a pessoa conhece outras, que a respeitam, que acreditam nela. Há por trás da vida dessa pessoa... Mas você fez... Mas que tudo isso. Bem, claro, isso não é qualquer pessoa... Mas nem todos os partidos fizeram isso. Mas você fez por telefone? Você pessoalmente? Todas as cidades não. Porque, é claro, quando eu fazia um contato numa região com um aluno meu médico, mais de 20 mil que estudaram comigo. Quando eu fazia o contato, ele dizia: mestre, eu acredito na sua proposta, conheço o senhor, sei da sua retidão e vamos lutar por isso. Não há políticos... São todos médicos? A grande maioria que começou. Quer dizer, um partido... Não. A grande maioria que começou. Mas partido de classe também. Não, de forma alguma. O colega médico procurava um engenheiro, um advogado, um porteiro, um motorista, um servente, uma pessoa que trabalha em qualquer atividade profissional. Não, eu sei, mas, Ernesto, o que eu pergunto é o seguinte: o teu contato primeiro foi com o médico. Mas apenas circunstancial, porque foram meus alunos. Que é uma prova de que você é um professor respeitado. Obrigado. Que o seu... Não, claro. Senão você liga pro aluno... Senão não teria conseguido, exatamente. Não, eu quero não sei o quê. O cara diz assim: claro, professor. Exatamente. Desliga e fala: exatamente. O Enéas pirou Ficou legal, louco. tá malucaço. Exatamente. Veja bem, a situação do país é absolutamente caótica. Há uma desordem generalizada em tudo. A gente não vê nenhum político profissional chegar e dizer isso. A desordem administrativa, econômico-financeira, moral, educacional. Quer ver? Deixa eu lhe dar um exemplo, só rapidinho. Não, mas deixa eu perguntar. Eu quero perguntar. Claro. Eu sei que você quer falar muito, mas eu quero perguntar. Deixa eu voltar. Que é o seguinte: porque tem algumas coisas curiosas que eu acho, inclusive, que isso aqui é fundamental para o processo democrático. Que as pessoas se empenhem em fazer alguma coisa. Saiam da posição de passividade absoluta. Exatamente. Que a gente reclama e fica passivo. Um dia a gente diz: não, eu vou tomar, eu sei falar. Deixa eu falar um instante. Desculpa. Mas... Então... A minha curiosidade, quer dizer, eu já disse que eu acho a sua atitude maravilhosa de sair da passividade e ir à luta. Mas eu pergunto a você o seguinte: você, professor respeitado na área de cardiologia, etc e tal. Certo. Quando pegava o telefone e dizia pro seu aluno: queria fundar aí um diretório, não teve ninguém que dissesse assim: mas o que houve com o professor, o que houve com o mestre? Veja bem. Ou de cara todos disseram: não, seria mentira. Se todos dissessem, seria mentira. Eu não posso dizer isso. O que se passa é o seguinte: durante um curso longo de 6 meses, há um contato íntimo, direto, entre mim e a pessoa que ouve. E como eu tenho um cuidado tremendo com a palavra escrita, cuidado colossal, porque aprendi a falar, coisa que, perdoe-me, não acontece com nossos políticos. Há todo o processo de deterioração de linguagem falada e escrita. Falam mal, escrevem muito pior. São motivo de ridículo, inclusive, nas televisões e em jornais. Não aprenderam a falar e escrever. E pretendem pertencer a uma elite. Eu não entendo isso. Veja bem. Você não é hipertenso, não, né? Não. Agora eu fiquei preocupado. Eu apenas acredito no que eu digo. E é essa injeção de entusiasmo que eu transmito a meus alunos num curso que hoje é de medicina, mas que já foi de português, de matemática, de física. Eu transmito seriedade, convicção, entusiasmo a quem me ouve. Eu faço com que as pessoas que me ouvem digam: não, aí está alguém que vai fazer o que promete. Porque eu sempre fiz o que prometi. Agora, aí a ideia, né, surgiu quando se fala negócio do carnaval. Para dar um momento... Não, mas a ideia que saiu no jornal foi uma ideia histriônica. Veja bem, uma ideia de mofa. Veja bem, existem... Deixa eu dar um detalhe só para o meu amigo Jô Soares. No momento em que eu entrei com toda a documentação no Tribunal Superior Eleitoral, com esforço extremo, colossal, trabalhando sem nenhum apoio econômico de ninguém, de nenhuma empresa. Sem apoio de televisão, de jornal, de nada. E quando estava tudo pronto, o Tribunal Superior Eleitoral deixou de exigir as municipais. Veja, tá entendendo? Foi por isso que houve a intromissão de tantos partidos políticos, feitos só com as regionais. Entendeu agora? Por que foi feito isso? Porque o tribunal é um direito que ele tem. Ele houve por bem declinar do direito legítimo de exigir as comissões municipais. Que você tem. Eu tenho todas. Eu cumpri todas as exigências da lei. Eu vivo dentro da lei. Você tá animadíssimo, mas né? eu sou sempre assim. Foi por isso que eu consegui fazer mais. Use o broche meu. Vou botar tem outro? Um de cada lado. Pronto. Mas deixa-me dizer, só um instantinho, o que me levou uma coisa objetiva, concreta. As pessoas, o nosso... Não, mas como é que chegaram a esse negócio do carnaval? Por que falaram? O brasileiro é o rei da chacota, da brincadeira. Exatamente. Você, por acaso, falou pra alguém? Eu tive a ideia durante... Veja bem, quando a gente conversa com o jornalista,
Eu não tenho malícia. Eu sou exatamente isso que você está vendo. Eu sou exatamente isso. Eu não sou político. O que é um alívio, aliás, em relação a uma série de políticos Eu não que a sou gente... político. Eu não estou habituada com sorriso hipócrita, falso, mendaz, falaz, viver mentindo. Eu nunca fiz isso. Eu sou exatamente isso que você está vendo. Exatamente isso. E é isso que eu sempre transmiti para todo mundo que me ouve. Veja bem, então quando a jornalista me perguntou quando é que o senhor teve a ideia? Eu disse, no carnaval. Eu disse, com honestidade. Foi no carnaval. Mas sabe por que foi? Não foi porque eu nunca pretendesse participar. Foi porque é inviável. Sem os 30 miseráveis segundos que a televisão dá, é inviável para uma pessoa sem posse fazer uma propaganda bilionária como essa que a gente vê, injetando nas veias das pessoas humildes uma verdade que é falaz, que não é verdade. E vocês vão ter só 30 segundos? Mas estão querendo tirar os 30. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou te pedir... Para fazer uma você mensagem que fala 30, bebas... são 45 vezes que eu vou falar 30. Hein? São 45 dias 30, dá pra dar um programa inteiro. Tudo bem, mas eu quero ver em 30, eu vou te dar um sinal. Sobre educação? Fala. Sobre o que você quiser. Qualquer coisa, escolha Não, dá a primeira apresentação política, sua. né? Digamos que você não tivesse ainda se apresentado. Atenção. Começar tudo de novo. Posso tomar água? Posso tomar água? Uma água, Felipe, dê uma água. Rápido. Uma rápida aqui. Pro meu candidato. Ora essa. Enquanto não chega a água, calma. Enquanto não chega... Acalme-se. É que é uma honra estar aqui, entendeu? É claro. A honra é minha. A honra é um prazer que eu tô achando você. Muito obrigado. Sensacional. Muito obrigado. Inclusive, não só pela espontaneidade, pela maneira de saber falar, saber dizer as coisas. Eu sou de origem humilde. Humílima. Meu pai era barbeiro, minha mãe trabalhava em casa. Seu pai era barbeiro? Barbeiro, de cortar e você cabelo. odiava ele? Você... Freud explica. Freud explica. Meu pai era barbeiro e eu odiava ele. Felipe, serve uma água aqui pro doutor Enéas. Muito obrigado. E vamos aqui fazer um teste que realmente, quando eu vejo essas coisas assim, não, vai falar em 30 segundos, ou às vezes no debate assim, por favor, como é que se resolve o problema do Brasil em 1 minuto? Aí a pessoa tem que falar. 45 vezes. Não, tudo bem, mas vamos ver aqui, falando sobre o que, escolhe o tema. Qualquer um, educação. O mais importante de todos, educação. Educação. Então, atenção, no ar o horário político 11h30. A educação no Brasil está absolutamente falida. Exemplifiquemos rapidamente. Todo mundo, ou melhor, as pessoas que mandam seus filhos à escola pensam que o ensino dito de segundo grau, o antigo ginasial e científico, é uma coisa excelente. Vamos dar dados numéricos agora. O último vestibular unificado para o Rio de Janeiro, o FRJ, o ERJ, Cefet, inscreveram-se mais de 100 mil alunos. Confirmaram a inscrição um pouco mais de 94.039 alunos. Tem! Acabou? Acabou? Desculpa, o erro é meu então. Passaram 30 segundos. 30, é porque é impressionante. 30 Desculpe, segundos. mas... No relógio, tá aqui. Não vou mentir pra você. Não é mentira, mas não houve distração. Não houve... Não. Certinho ali. 30 segundos que... Quer fazer mais uma experiência? Segunda chance. Posso checar? Pode, claro. Posso? Eu já vi que você não confia muito nos seus eleitores. Não é isso. É questão só... Porque olhando eu tenho maior ideia de tempo. Eu tenho relógio aqui. Francesco da produção tem o cronômetro. Você cronometra. Presta atenção. Deixa eu preparar uma plaqueta, porque o horário político você tá... Entra assim, né? Pá! Então vamos lá, tá pronto? Tá pronto? Atenção. No ar, horário político, Jô Soares 11h30. Agora, a educação no Brasil é um processo falido. Verifiquemos o que aconteceu no último vestibular unificado no Rio de Janeiro. Inscreveram-se mais de 100 mil alunos, 94.039 confirmaram a inscrição. 37 mil e tantos não foram simplesmente fazer as provas. 22.240 tiraram nota 0. Cerca de 17 mil alunos, 10.800 alunos entregaram pelo menos uma prova em branco e apenas 10 mil foram para a segunda etapa, com nota mínima 3. Tem. Já falou, agora. Não estou habituado com isso. Eu não estou habituado com isso. Eu não estou habituado com isso. Mas é isso que é fantástico, porque você Nunca viu... fui político, sabe? Você viu que na segunda vez... Já aprendi. Você já conseguiu... Já, rapidamente. Eu tenho uma arrumação cromossomial específica razoável. Traduzindo para o público, isso quer dizer que eu não tenho burrice congênita. Incurável. Eu aprendo razoavelmente. Aprende e rápido. Razoavelmente. Agora, Enéas, você já tem um ministério formado?
Já Não, pensou a em minha alguém? ideia fundamental é que, para dirigir cada um dos ministérios, necessita-se, neste país, de técnicos, pessoas competentes, e não de políticos. Não tem sentido colocar engenheiros que não sabem absolutamente nada de engenharia, que são políticos há anos, que não resolvem uma equação diferencial, talvez nem uma raiz quadrada. Não tem sentido. Não tem sentido colocar no Ministério da Saúde indivíduos que nunca entraram no hospital. Não tem sentido colocar no Ministério da Educação indivíduo que nunca educou ninguém, que não sabe o que é educar. Então, nos ministérios haverá pessoas, não do meu partido, de qualquer, assim como o Jô Soares imediatamente gostou das minhas ideias, qualquer pessoa séria e honesta. Não dá para arranjar uma embaixada em Paris, por exemplo, gente? Eu sei da sua formação e eu a admiro, eu sou seu fã. Quer dizer, você não vai escolher dos botões. dentro desse ou daquele De partido? forma nenhuma, pessoas de valor competentes, não políticos. Chega de políticos semi-analfabetos. Chega disso. Chega de conluios, de conchavo. Por que no meio de tantos partidos atacaram só a mim pelo jornal? Por quê? Porque aí disseram assim, acha que tem a palavra forte? Não, eu não acho que tem eu tenho a palavra forte. Eu tenho vontade de aço. Eu venço obstáculos, por mais que pareçam intransponíveis, de uma origem humílima, oriundo, egresso de uma massa ignara, eu cheguei a pertencer a essa elite que está aí, desculpe-me, apodrecida, que se esquece que nesse país nós temos 50% dos mais pobres que ganham entre até 1 a 2 salários mínimos. O Sueli Jogaribe diz que chegou a 65%, chegou a 1, no livro dele moderno agora, Reforma ou Caos, não sei se você leu. Pois bem, 50% desses mais pobres detêm uma renda que chega a 13,6% do Brasil todo, do que há. E 1% da população tem 13,13%, ou seja, nós que pertencemos a essa elite, mais de 10 salários mínimos, ganhamos 50 vezes mais do que o miserável. Céus, até onde vai isso? Dizem assim, é o nosso produto interno bruto, é que nós produzimos pouco, mas comparemos a nossa população com a do sul da Europa. Aqueles países não são os grandes, não. Compara com a Itália, que está lá embaixo, exato. Todo sul da Itália, sim. Olhando-se para o sul da Itália, a gente vê o seguinte. Posso tomar água? À vontade. Felipe, mais água aqui. Eu tenho laringite crônica, porque ganhei minha vida dando aula sempre berrando. E quando no início da carreira não tinha alto-falante. Laringite tratada por colega meu de turno. Mas veja bem. Mas é crônica? Crônica. Laringite crônica. Vai e volta ou continua? Não, há período você não está rouco. Você não está nem... Não, o tom de voz já não é normal. Não é o que era. Há um período, sempre há crises de agudização. Aí eu vou à clínica do meu amigo lá e a gente faz uma... Mas eu não consigo me controlar, então isso é próprio. Não, mas nem queira se controlar no hábito de ser por falta de água que você vai se controlar. Mas como eu estava dizendo, então mesmo nesses países lá, onde não há grande riqueza... Põe aqui, Felipe. Obrigado, companheiro. Mesmo nesses países, a relação, por exemplo, o indivíduo que ganha, pega um valor médio baixo dos indivíduos que trabalham, dos operários, dos que produzem, vale o produto deles 3 a 4 vezes o nosso. Todo mundo diz isso. Mas a relação de salário... Obrigado. Deixa eu te dar uma aliviada aqui. Mas a relação de salário é 1 para 10. Então não justifica isso. Isso é uma afirmação mendaz. Mas a sua posição é uma posição... De ordem. De ordem. Peraí, veja bem. Não, a bandeira é muito grande. Mas, peraí, de ordem é uma coisa muito vaga. Ordem é o oposto da desordem. O nazismo também veio... Não. Em nome da ordem. Peraí. E era o caos fardado. Quer ver um exemplo de ordem? Eu quero saber se você é de esquerda, de direita ou de centro. Deixa eu lhe dar um exemplo de ordem para responder. O seu programa é um exemplo de ordem. Quando você faz assim, eles entram e começam a tocar. Nem sempre. Bem, eu vi obedecendo. Nem sempre. Olha só, então eu espero aqui pra ver você falar. Eu vi obedecendo. Eu vi obedecendo sempre, é o seu comando. Imagine que no seu programa o chefe se levantasse e começasse a falar alto. Imagine que alguém fizesse o contrário. Ordem é isso, é disciplina. Esse é o ponto fundamental. E o povo está assim porque não acredita em nada. Porque do vértice da pirâmide até a base há uma desordem completa. Os fiscais, perdoem-me, os senhores fiscais, não tem culpa. Ninguém tem culpa do que está acontecendo. É todo o sistema carcomido, denegrido. É preciso fazer uma revolução de ideias, mudar tudo. Mas isso é uma revolução... Uma injeção de... Pera um instantinho. Quando se tem um líder, quando se tem uma pessoa... Desculpe. Desculpe. Eu ia me intrometer aqui e ia fazer uma pergunta, me desculpe. Não, tudo bem. Desculpe. Eu só queria perguntar se a ideologia do partido é uma ideologia de esquerda, de direita, de centro. Vamos devagar quanto a isso também. Hoje, a evolução semântica dos termos cria muita confusão na cabeça de muita gente. Vamos bem devagar.
Vamos olhar lá pra trás, Revolução Francesa, eu vi comentários no outro programa. Esquerda e direita, o que tá pra frente e o conservador, né? Uma ideia velha. Vamos pegar o Aurélio lá. Eu sabia que ia ser interrogado, tô estudando economia política, tô estudando direito constitucional. Estudando pra poder saber, porque a gente vê falar tanta besteira. Fazem uma Constituição e eles mesmos querem rasgá-la de público. Estão lá os artigos todos, tudo de forma clara. Todos nós ficamos assustados, asfixiados. A gente não sabe o que está acontecendo, é uma nau sem rumo. Então, voltando, negócio de esquerda e direita. Então eu fui estudar o assunto. Não conhecia. Nunca me interessei por isso. Crise energética, eu não estava interessado nisso. Mas eu, quando percebi, ouço falar que daqui a pouco vai falir, eu fui estudar e fui ver que há soluções. O problema não é técnico, é político. O indivíduo que tem que tomar a decisão não toma. Não toma porque tem pressões, o presidente da República tem que ser primeiro. Um indivíduo sem compromisso com nenhum grupo, livre para decidir e com capacidade e personalidade para decidir. Assim que tem que ser. Estamos chegando aqui. Um livro, dá um livro. Eu quero ver, eu sei que você está com um livro aí. O livro é obra minha. Um esforço tremendo, a dedicatória honesta. Foi antes dos elogios. Ilustro Jô Soares. Um exemplo de humor sério. De humor sério no Brasil. Os cumprimentos. Doutor, muito obrigado. E você é casado com a dona Adriana. Exato. Está aqui, dona Adriana? Não, não vem. Ela é... Tá me ajudando lá em casa. Tá ajudando lá? Tá lá no Rio. Tá no Rio. E Janete Gabriela e Lígia. É uma filhinha e mais duas mais velhas. Aliás, a sua dedicatória à sua mulher é muito bonita. Muito obrigado. Que diz... É a minha esposa Adriana que me trouxe tudo o que eu sempre quis. Isso é uma declaração de amor em pleno livro. E o livro é sobre o eletrocardiograma, onde você é realmente craque imbatível. Muito obrigado. Não. É o que dizem aqui os craques da cardiologia. Está aqui um livro que não me deixa mentir. Tem um outro aqui, o que é? O programa de... Esse é o programa, eu deixei um na sua assessoria. Está todo fiscado, programa do partido. Pronto. Não é um programa da presidência, não. Doutor Max Nunes, que não é muito me dá a honra e o privilégio de escrever o Vejo Gordo, e que é o padrinho espiritual desse programa, além de colaborador importantíssimo, já está de olho nesse livro aqui, o cardiologista. Está aqui. E eu estou vendo que você tem um aparelho ali, vamos mudar um pouco de uma campanha para outra? Estou vendo que você tem um aparelho portátil de eletro, que é você chega e faz o eletro, atendimento domiciliar, por exemplo, a pessoa está em crise, alguma coisa? Não, em casa não. Há colegas que fazem, que trabalham comigo. Não, eu digo, esse tipo de aparelho pode ser feito, pode levar em casa? Pode, tanto que vem pra cá. Porque você me deixou um pouco nervoso, eu quero saber se é possível fazer um eletro meu aqui hoje. Dá pra fazer? Bom, dá, né? Hein? Eu tenho que tirar a roupa pra ficar nu? A roupa toda não, mas o paletó, a camisa é preciso. Tirar o paletó, a camisa... A camisa tem que tirar também, a camisa? Tem. Toda? Tem, a camisa. Vou ficar nu aqui? Da cinta pra cima. Você foi presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro. Fiz campanha contra a hipertensão, contra o fumo lá. Campanha contra a hipertensão? Foi. Examinamos quase 7 mil pessoas. Você não fuma? Não. Nem é hipertenso? Não. Já perguntei. Aqui tá bom assim, não? Tem pra não ficar totalmente... Pode chamar, tem colegas aqui? Tem 3 colegas, 2 lá. Ajudar aqui. Você acha que tem muito brasileiro sofrendo do coração por causa da situação do país? Também. Também? Também. Vamos lá. Eu vou pedir para você continuar sentado aqui enquanto eles trabalham. Depois eu tenho que apertar a tecla. Depois você tem que apertar a tecla. O microfone, ele quer o microfone, pô. O que tem? Aqui tem que tirar o sapato também. Só dá botão, não precisa tirar tudo. Não, você vai me deixar nu aqui. O que tem? O Vilen, tá bom assim, Vilen? Eu já fiz uma tomografia computadorizada hoje de manhã. Não. Agora estamos fazendo aqui um eletro. É um dia bom hoje pra mim, já. Saí do Alberto Einstein, disse, bom, vou fazer o programa, maravilha, chego aqui, pá, eletro. Hein? O quê? Microfone pra cá. Não, é que eu tive uma enxaqueca forte que eu nunca tive, aí quis fazer. Não, há 15 dias que eu tava tendo, aí fui fazer uma tomografia tão bonitinho aquilo, né? Aquilo eu não entendo, não.
Aquilo isso pra hipocondria, como é beleza, que vai no hospital, já vê uma coisa, vê outra. Eu tórax. Hipocondríaco acorda de madrugada, abre o armáriozinho de remédio assim, o que eu vou tomar hoje? O tórax, Deve ter o eixo elétrico. já teve o finote me examinando, diz que eu não tô com câncer na mama. Ai, 1, 2, 3, Lenin. tá bom? A posição tá difícil, né? A posição é difícil, quer que eu tente mais? Que precisava... Porque eu não tô tendo nenhum ataque, eu posso deitar. Melhor assim? Eu posso até simular, se você Não. Nós não temos desfibrilador. Não tem desfibrilador, mas a gente baixa um fio de 220 aí. Você põe um em cada mamilo que eu levanto. Pronto. Vocês são 6? 5. Candidato à presidência da República tem que fazer esses exames todos, né? Não. Não precisa. Não. Olha, de rotina... Deixa eu pensar. Não pode responder assim, não. Mas deveria fazer, né? Eu tô pensando assim... Caiu a mão. Na verdade, né? Na verdade, como o cargo de presidente da República é um cargo de uma seriedade muito alta, né? Grande seriedade, o candidato tem que estar em estado de rigidez, tem que estar saudável. Deveria ser. Mas você sendo eleito, quer dizer, vai ter uma vantagem, porque você mesmo pode se examinar diariamente. Como é que tá, Ingrid? Tá bem aí? Tá colocando essa coisa. Você é irmão do Silvio Santos, não? Parece. Ele é um candidato aqui. Dá um close aqui. É vice? Esse é o vice do trabalho. Como é seu nome? Lenine. Levanta o rosto que eles estão Lenine. filmando. Levanta o rosto um pouquinho pra gente ver. Você... Tira os óculos um instantinho. Tira os óculos só um instante. Fala, Lombardi! Olha pra... É impressionante o que parece. Nós não Se o temos... Silvio tiver algum problema e tal de roquidão, alguma coisa, já pode ir você lá. João, nós não temos deputados, senadores, ninguém no partido. Não tem o quê? Não temos deputados, senadores, não temos políticos convencionais no partido. São pessoas simples, cidadãos do país que se uniram. Tem candidato, vai ter candidato a senador na próxima eleição? Após essa eleição, os colegas do partido, todo do Brasil inteiro, nós já temos 14 estados. E eu acredito que em mais um mês temos os 25. Uma questão só de continuar fazendo contato. Então, ao completarmos as unidades da federação todas, né, aí nós cremos que, às próximas eleições, os colegas começam a ingressar na vida política. E serão naturalmente candidatos a vereadores, deputados. É o quadro político normal. Aqui você é médico também? Médico, todos são médicos, a maioria. Vai ser a República Medicinal do Brasil, né? Que pipi é esse que você derramou em mim aqui? Fique tranquilo, ele é alto. Tá. Não segura por causa dos cabelos. Doutor, me conte tudo. Não dá, Lenin. Não dá, não. Tem que saber o que tem que fazer. Não tem uma geleiazinha? Tem geleia, Aquela... passa geleia, né? Tem geleia? Não tem uma geleiazinha que se passa? Tem o gel. Que fica todo jeito, vai pra casa todo borrado. Ele não sabe se foi eletro ou se ele teve uma intoxicação. Ele não se... Quer que eu vire mais pra cá? Assim, doutor? Assim, tá bom? Não tem geleia? Tem, sim. Tá chegando agora a geleia. Se não, tem Super Bonder ainda. Tem? É porque a gente não quer cortar. Exatamente. Não quer o quê? Cortar? Não, mas se ficar assim, Ah, porque vocês iam raspar o meu peito. Não. Normalmente a gente raspa, né? Se raspar o meu peito, eu raspo a sua barra. Tá bom, Lenin? Deu? Deu, deixa assim, não, deitadinha, Lenin, dá. Mais pra lá um pouco, mais pra lá. Deitadinha da Lenin. Isso, Assim, agora deu? peraí, fica quietinho. Agora tô tem que soltar o quietinho. microfone, espalha bem, solta. Isso. Soltou um? Não, isso não faz mal, não faz mal, não. Não faz mal, não. Faz o contato. O braço fica... E o V6, o V6. Tá bom, tá, exato. Ih, eu tô vivo. Tá vivo. Agora fica quieto, Jô. Tô vivo? Jô, quieto um pouquinho, é interferência. Quieto um pouco. Quieto. Fica quieto, Jô. Ele faz sozinho, tudinho agora, pode deixar. Agora ele faz só tudo. Ai. Eu tô quieto, não tô... Tá, R e L estão trocados aqui. Pode ir trocando, Leninho. Inverteu a onda dele. Não, tá certinho, tá certinho. Tá certo? Não, tá certo. Tá um pouco nervoso, hein? Será? Quer ver a frequência aqui, ó? 5, 10, 12, 12,5. Tá batendo a 120. Tá nervoso. Com taquicardia? É pra 120? contar do pulso, 110, 120. Quer dizer que é contagiante. Assim. Tô entusiasmado. Pode ser a posição também, né? Que tava estrangulando um pouco.
Normal, tem nada, viu? Você não acha que a pressão Não. em cima da carótida aumenta um pouco o Tá batimento? absolutamente normal, viu? Tem nada não. Tô bem? Normal, eletro normal, tem nada. Doutor, se não é o senhor dizer, eu ia pensar que eu tava Normal, pode perto. cantar. Hein? Agora monta no finzinho do programa, tá, Augusto? Deixa eu olhar outra Não vez. tem nenhuma alteração da repolarização ventricular? Hein? Nada de qual. Nenhuma alteração? Nada. Da repolarização ventricular, tem certeza? Absoluta. Você sabe que você viu que eu entendo desse Ela conhece o jargão. Ai. Tá bom assim? Tudo bom, tem normal. Cadê o microfone? Olha aqui. Que dia é hoje? Muito obrigado. Que dia é hoje? Doutor Enéas, hoje 25. Hoje é o dia do eletro. Muito obrigado. Doutor Enéas, muito obrigado. Pela sua presença, pela presença. Já assinou e tudo? Normal, eletro. Maravilha. Olha, muito obrigado pela presença. Parabéns. Felicidades na sua campanha. Muito obrigado. Eu vou tomar um banho e daqui a pouco a gente volta.